Olá, bom dia. Bom dia para você que está me assistindo agora. Hoje é dia 10 de abril, uma quinta-feira. Sou Alex César. Seja muito bem-vindo aí à minha live, aqui está sendo feita e transmitida pelo Facebook, Alex Cristão. Um abraço a todos os irmãos e a todos que me seguem, que assistem e que assistam, né, esse conteúdo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês tenham um, um ótimo dia e que vocês tenham um ótimo tempo aqui comigo, né? Só ver um negócio aqui, pessoal. Como é que tá a qualidade da live aqui? Porque tô tendo um problema aqui com a configuração e eu preciso ver, né? Como é que fica aqui a qualidade da imagem. E a imagem fica travando, né? Toda hora, o tempo todo travando. Então, eu, eu queria que a imagem ficasse boa, né? O tempo todo. Mas o problema é que eu preciso ter condições de comprar um novo computador, né? Que tenha um Core i5, processador Core i5 e uma placa de vídeo, mesmo que seja simples, para poder estar melhorando as condições dessa live, né? Que Deus me ajude aí, né, a ter essa condição. Agora eu não posso, mas deixo nas mãos do Senhor para que o Senhor possa me ajudar aí no futuro. Ter condição para ter um equipamento melhor para fazer com maior qualidade aqui para vocês. Tá? Aqui é sempre uma alegria, é um prazer imenso estar sempre fazendo esse conteúdo e estar trazendo esse conteúdo para vocês. Que é o compartilhar de Jesus, compartilhando de Jesus através da palavra, que é a palavra viva, né? E o, o tema geral da carta, o espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, as palavras que Jesus diz, quando ele estava falando com os discípulos, estava ensinando, é espírito e vida. E hoje nós temos a palavra de Jesus escrita. E essa palavra aqui, ela é espírito e ela é vida. Quem lê dessa palavra se alimenta de Cristo. Quem se alimenta de Cristo tem vida eterna. Quem não se alimenta de Cristo não tem vida eterna. Por isso é extremamente importante termos uma vida de leitura. Ler a Bíblia, ler sobre Cristo, é ter comunhão íntima com Cristo e criar um relacionamento pessoal com Cristo. Mas hoje em dia, a maioria das lideranças e a própria teologia inventaram formas através das filosofias greco-romanas, né? Gregos e romanos e outros pensadores do passado, e dentro das escolas teológicas trouxeram e implantaram a escola filosófica grega, onde em vez de simplesmente ler a palavra de Deus
de Gênesis e Apocalipse, buscando o conhecimento de Deus pela palavra, e lógico, buscando um conhecimento mais profundo e entendimento, sim, através de conhecimento das traduções do grego, do hebraico, e fazendo leitura sistemática de Gênesis e Apocalipse até entrar na mente e descer para o coração, com o Espírito Santo instruindo o entendimento correto da palavra de Deus. As escolas teológicas foram influenciadas pela filosofia de Platão, de Aristóteles, de Cícero e tantos outros filósofos. E a ponto de que temos aí, né, fórmulas e maneiras que entrou para dentro da teologia, e uma dessas chamada hermenêutica, né, Hermes, que vem do deus Hermes, né, que era um deus grego que era encarregado de, no folclore, na idolatria grega, Hermes era o deus encarregado, ou um tipo de semideus, né, abaixo dos deuses, que era um correio, era alguém que levava as informações de deuses para outros deuses, né, dentro desse panteão grego aí de Deus. Hermes era um intérprete, pegava a informação e levava a informação, mas ele não levava de acordo com, né, porque o folclore dizia que ele tinha que levar a informação, como ele ouvia a informação verbalmente e verbalmente ele ia passar. Então, quando ele chegava lá para dar informação, ele passava a interpretação da informação e não a informação em si. Então, há um erro de trazer essa cultura de interpretação hermenêutica para dentro da palavra de Deus, que vai cair numa cilada, e não só dentro da igreja isso teve influência, mas também houve influência, e há influência até hoje, de interpretações talmúdicas, né, do Talmud, uma forma após o exílio na Babilônia, ou já foi criado dentro do Império Babilônico e depois do Império Medo-Persa, através da linguagem que o povo de Deus passou a falar um outro tipo de língua também, fora o hebraico, por causa de muitos anos que passaram no exílio, e os filhos dos israelitas que nasceram durante a dispersão, quando eles voltam falando várias línguas, né? Então houve a tradução da Torá em outras línguas e também houve a criação de outros livros como intérprete, ajudando a interpretar e trazer o entendimento da Bíblia em línguas faladas pelos hebreus, que foi espalhado após tanto o exílio das 10 tribos de Israel, que foi levada cativo para a Síria, e a Síria esparramou eles para outros lugares da onde a Síria tinha alcance e poder. E depois Judá também foi levado cativo para a Babilônia. Então, há outras interpretações e outros entendimentos. E nos estudos, isso foi trazido para dentro da Bíblia. Também há influência da arqueologia, né? A arqueologia humanista, através das universidades europeias e americanas, também trazendo uma reinterpretação da Bíblia a partir de arqueologia, da descoberta do mundo do passado, que está soterrado por uma grande camada
por uma camada de lama que se espalhou para o mundo inteiro. Mas a arqueologia do mundo, evolucionista ateísta, esconde a verdade da historicidade verdadeira dos acontecimentos que a Bíblia traz como verdade, que é o dilúvio que aconteceu. Tem uma série minha aí no meu canal Palavra Viva, é só ir lá e buscar a série do livro de Gênesis e vocês vão entender aí o que aconteceu. Tá? Então, a arqueologia também entrou dentro das igrejas, dentro da teologia, as escolas teológicas, e traz uma reinterpretação da Bíblia. E tudo isso, todos esses campos de estudo e de entendimento, juntado dentro de escolas cristãs reformadas teológicas, ensina o cidadão a fazer uma hermenêutica, uma interpretação, uma exegese com um óculos já pré-definido. Esse óculos dessa interpretação, esse óculos, ele é criado ao mesmo tempo que vai se falando sobre os temas bíblicos e doutrinas bíblicas, ao mesmo tempo colocado um óculos dentro de uma interpretação hermenêutica, exegese e tudo mais, com toda a filosofia e engano do mundo. Tá? Para que o professor de escola bíblica, ou o pastor, o líder, o ancião, ou quem lá que seja, que fez teologia, interprete a Bíblia usando esse óculos da interpretação. Só que todos dizem que tem um óculos, que o seu óculos está certo, que o seu óculos está correto. O óculos deles, eles dizem que o óculos deles está correto, o óculos está certo. Porque tem que existir esse óculos, né, que é um filtro, né, que é colocado no olho, só que é colocado na mente e no coração, para se fazer uma interpretação, que nem os israelitas fizeram o Talmud, né? E depois também fizeram o Cabala, também tem a Cabala, né, que é uma outra reinterpretação da teologia, que é errada. E assim nós temos uma grande dificuldade, porque existe um óculos que é colocado e que não deixa, e que não ensina a verdadeira teologia, que Theo é Deus em grego aí, né? Já até coloca, né? Theo, Deus, né? Logia, né? Que é o estudo. Então a teologia coloca um óculos, e a verdadeira teologia, que deveria ser ensinada a partir do estudo da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Deve-se estudar, sim, Novo Testamento em grego, para entender corretamente o sentido de muitas palavras, trazendo para o nosso dia de hoje. Tem que se estudar o hebraico, sim. Tem que estudar a história dos hebreus, tem que entender desde o seu chamado do seu pai Abraão, entender a cultura, o meio, depois sendo escravo no Egito, a cultura, o seu meio. Tudo isso tem que ser estudado, sim, tem que ser entendido, sim. Tem que haver um estudo sistemático, sim, para poder entender o Velho Testamento e também poder entender o Novo. Mas há uma necessidade hoje que tem que se tirar esse óculos de Hermes, que é um deus pagão, na igreja. E junto com a igreja, ler de Gênesis e Apocalipse, para que eles entendam. Para que por eles mesmos, as pessoas mesmas, obtenham o conhecimento de Deus pela palavra de Gênesis e Apocalipse, numa leitura com toda a igreja. Para que todos conheçam o Senhor como Ele é, pelo que está escrito na palavra. Não através de um óculos que fica pegando os textos separados e cria
e cria uma interpretação, cria uma forma. Essa interpretação tenta, como é que fala? Tenta reduzir os textos, tenta maximizar o texto, né? Tenta fazer a pegar as partes mais importantes dos textos e trazer uma interpretação. E isso, para mim, é a maior dificuldade que existe para uma igreja saudável e sadia para poder crescer. Por quê? Porque os crentes nunca vão para a Bíblia ler de Gênesis a Apocalipse. Sempre vivem preso, estão vivendo preso, dependente de um líder, de um pastor, de um ancião, ou quem lá quer que seja, para poder trazer sempre essa interpretação. A Bíblia não é apresentada diretamente. Não adianta dizer, tudo que eu prego eu tiro de textos bíblicos. Sim, você tira. Não estou tirando essa razão desse entendimento que você tira daqui. Todo mundo tira, até os hereges, o testemunho de Jeová tira, né? Aceita adventista tira, aceita mormons tira, o romanismo tira, todo mundo tira daqui, ninguém deixou de tirar daqui. Quando é para apoiar a sua exegese, a sua hermenêutica, todo mundo tira daqui. Tá? O problema é que parou-se após a reforma, depois de um tempo após a reforma, os crentes parou de ler a Bíblia. E por isso trouxeram as escolas teológicas para formar pastores e líderes, que hoje já não se lê a Bíblia na igreja. Hoje se dá uma reinterpretação na Bíblia e até pior, né? Hoje aí certos grupos progressistas, Oker, né? Estão mudando a Bíblia, estão reescrevendo a Bíblia. E tem outros setores religiosos, né, como os Testemunha de Jeová e Mormons, também estão reescrevendo a Bíblia e mudando palavras bíblicas. E até lá na Terra Prometida também tem estudiosos que estão reinterpretando a Bíblia e dando outro sentido que não existe na Bíblia original. Por causa desse pensamento progressista que entrou dentro das igrejas, dentro das escolas teológicas. Então eu estou trazendo essa denúncia aqui, em primeira mão com vocês, que é um protesto meu, o porquê que as igrejas estão morrendo. As igrejas estão morrendo porque a nossa teologia não consegue produzir vida. Nunca conseguiu e nunca vai conseguir produzir vida. Porque o que produz vida é a palavra de Jesus. É ler Jesus, falar de Jesus, trazer o conhecimento de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. As palavras que eu disse, as palavras que eu digo, né? As palavras que eu vos disse, que é o que está antes do verso 63, João 6,63. Essas palavras são Espírito e são vida. Então, falar de Cristo, ler Cristo, se alimentar de Cristo pela leitura da palavra, é o que produz uma vida e vida em abundância dentro da igreja. Mas, por causa da teologia, hoje a igreja não lê mais a Bíblia. Lê capítulos separados, hermenêutica, exegese são trazidos, criando uma interpretação a partir do contato da nossa cultura e da nossa sociedade de hoje. Então, quer dizer, não querem trazer a leitura sistemática da Bíblia de Gênesis e Apocalipse para que o próprio homem, o próprio crente, veja com seus próprios olhos Jesus de Gênesis e Apocalipse, e com esse encontro com Jesus,
o conhecendo de perto, o Espírito Santo que usa a palavra de Deus como uma espada de dois gumes, que é tanto para atacar o mundo, como para defender o homem dentro de si mesmo, contra a si próprio, contra a sua própria carne, que a palavra de Deus, diz lá em Hebreus, ela é espada de dois gumes, capaz ela aprofunda, ela consegue aprofundar dentro do homem, a ponto de dividir alma e espírito, de alma, né, do alma e o corpo, né, alma e espírito, fazer separação entre corpo, alma e espírito. Então é uma espada de dois gumes. Ela vai e transforma. Então isso foi abandonado nas igrejas. E por isso temos igrejas mortas que estão morrendo. Algumas ainda sobrevivem com um balão de oxigênio respirando. E não sei até quando isso vai. Até Jesus vir arrebatar o remanescente e todo o resto vai entrar na tribulação aí. Porque, que nem Paulo diz, Deus vai mandar a operação do erro como castigo para essa igreja que não quer saber de Cristo. Quer saber de qualquer outra coisa nessa vida. Menos de Cristo. Pelo conhecimento, pela leitura e pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Fiz essa colocação aqui agora a respeito disso. Que vocês possam compreender e entender o que de fato tem acontecido dentro das nossas igrejas. E precisamos, meus irmãos, urgentemente tomar consciência desse fato, nos arrepender dos nossos erros e buscarmos, de fato, na palavra de Deus, o entendimento correto de Deus. Então, hoje, nós vamos fazer a leitura aqui no livro de João, capítulo 8. João 8. Só para vocês verem aí, a mulher, o primeiro aí, né? A mulher pegada em adultério. Mas vamos orar. Antes, vamos orar. Pedir para que Deus nos ajude nisso. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, que não há outro nome como o teu. Tu criaste os céus e a terra. Todas as coisas estão patentes diante de ti. Todas as coisas são claras e evidentes. Porque tu é o Deus soberano, onisciente, onipresente e onipotente. Tu sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. E Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido é o teu nome, porque o Senhor é o Deus majestoso, glorioso, amado e esperado por nós aqui na terra. Senhor Jesus, que a tua palavra, que o teu conhecimento seja disseminado sobre a terra, de verdade, não com essas falsas interpretações e entendimento que não tem produzido vida na tua igreja. Porque se essa teologia, de fato, tivesse poder, as suas igrejas não estariam morrendo, uma por uma, morrendo a cada dia mais. E as que não estão morrendo estão entregues nas mãos de Satanás, desses falsos pastores, falsos líderes, falsos anciãos, falsos presbíteros, falsos diáconos, diaconisas, falsos missionários. E a tua igreja não consegue ter comunhão plena contigo, porque rejeita o teu conhecimento através da leitura da Bíblia, através da leitura da tua palavra, de Gênesis e Apocalipse.
comem um alimento azedo, estragado, trazido por algum líder, e não vão para o verdadeiro pão, o pão vivo, que é a tua palavra, que a tua palavra é vida e espírito, mas não é a tua palavra que tem sido falada em cima dos púlpitos, nos corações, nas vidas que precisam do entendimento correto. É uma interpretação, é uma filosofia, é um estilo de vida baseado no humanismo, baseado no homem. O homem é o centro. A teologia colocou o homem no centro e não colocou Cristo no centro. E não oferece Cristo. Oferece uma interpretação a favor, sempre a favor do homem. Tentando assim, como a psicologia, né? A psicanálise, a psicologia, que coloca o homem como o centro. O homem é o centro. Aí a palavra de Deus, ela é feita uma reinterpretação, uma exegese, uma hermenêutica, para colocar o homem no centro. E não colocar Cristo em sua vida e o seu testemunho, para que através da leitura da Bíblia, as pessoas recebam o testemunho de Cristo, quem ele é de Gênesis e Apocalipse, os seus feitos, as suas maravilhas, para que as pessoas vejam e creiam pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor se mostra. Mas isso não é feito nas nossas igrejas. Temos recebido um alimento que não é alimento, que não enche, que não preenche, que não traz mudança de vida, que não tem poder nenhum na vida do homem para transformá-lo de dentro para fora, para que esse homem venha dar fruto, frutos verdadeiros e dignos. Ajuda, perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo, perdoa pastores, líderes que fazem isso, Senhor, confiando na sua hermenêutica, na sua exegese, na sua interpretação, na sua arqueologia, cheio de autoajuda, 5 passos para aquilo, 5 passos para aquilo outro, cheio de regras, cheio de filosofias humanas, arqueologia, achismo, lógica, retórica. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a tua igreja, acorda o teu povo, para que realmente venha ter um compromisso com a leitura da palavra e apresentar Cristo através da tua palavra, para que a tua igreja tenha um avivamento, e esse avivamento só virá através da leitura da tua palavra. Não terá avivamento nenhum se as nossas escolas teológicas, nossos centros de estudo acadêmicos, não colocarem como prioridade a leitura da Bíblia dentro da igreja. A tua igreja, o teu povo tem que ser ensinado, estimulado a ler a tua palavra de Gênesis e Apocalipse, para que o Espírito Santo seja o óculos da interpretação e do entendimento. Porque trocaram dentro da escolas teológicas o Espírito Santo pelo Deus Hermes, pela exegese. Não que estudar e procurar entender os textos está errado, Senhor. Na sua cultura, no seu tempo, dentro das mordomias, dentro das geologias, dentro do tempo correto. O estudar não é errado. O errado é não entender que a influência de Hermes, a influência de Platão, de Cícero, de Aristóteles,
é perverso e mau e não produz vida nenhuma dentro da tua igreja. Porque isso são conceitos, fórmulas de maneira humana de interpretar a palavra de Deus. Quando nós não precisamos desse estilo de pregação, dessa fórmula de pregação. O que o homem precisa é ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia e comê-la como se fosse pão no café da manhã, como se fosse o arroz e o feijão no almoço, meio-dia e na janta, uma carne, um churrasco delicioso. Lendo a tua Bíblia e pedindo para que o Espírito Santo entre na vida, no entendimento, e pegue essa palavra e use ela para moldar e transformar o homem pela leitura da palavra. O homem sendo moldado pela leitura da palavra de Deus. Contato direto com Cristo, sem a necessidade do Deus Hermes, de Platão, de Cícero e Aristóteles, interpretando o que Cristo se revela completamente na sua palavra. Cristo não precisa ser interpretado. Ele mesmo se entregou completamente naquela cruz por nós. Ele mesmo derramou do Espírito do entendimento para todos nós compreender e entendê-lo. Através do Espírito Santo e através da leitura da palavra, que é a codificação do verdadeiro entendimento que o Espírito Santo usa para entrar na nossa mente, nos limpar, nos purificar e descer para o coração, para termos a certeza e a firmeza da esperança da nossa salvação em Cristo Jesus. Cristo é suficiente. Não precisamos de outros óculos para entender a palavra. Cristo é suficiente na sua palavra. Mas isso tem sido difícil para que as nossas igrejas, nossos líderes entendam isso. E por isso as igrejas estão mortas e não há vida dentro da tua igreja, ó Pai amado, Pai querido. Ó Senhor Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a compreender e ter a certeza de tudo isso. Traga vida onde não há vida dentro da tua igreja. Desperta os pastores e líderes para que tragam de volta a leitura da tua palavra dentro das igrejas, para que eles tenham comunhão plena com Cristo através da sua palavra. Porque é a palavra de Deus que criou e fez todas as coisas. E é por meio da própria palavra, que é o próprio Cristo, através do Espírito Santo, que traz luz na escuridão. Porque no início, Deus criou os céus e a terra, e as trevas e a escuridão cobriam a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. Aonde havia treva e escuridão, disse Deus. Deus disse, Jesus, o verbo de Deus que saiu da boca de Deus, e junto com o Espírito Santo, criou luz. E a luz brilhou na escuridão, brilhou em meio às trevas, brilhou aonde não havia vida, não havia nada, só havia água, e dentro da água a matéria, que é a terra, e não havia vida nenhuma, nem bactéria, nada, não existia nada. Era uma água estéril e uma matéria de terra estéril. Então, a partir da luz que dissipou as trevas, desvendou a matéria inicial para haver vida, água e terra. E assim, a partir da luz, os três elementos básicos para criar vida estavam presentes na criação de Deus. E Deus começou a sua criação especial até fazer o homem e colocá-lo no jardim do Éden para cultivar e guardá-lo. Toda a criação especial, toda a vida só foi criada a partir de Cristo, que é o Verbo, a palavra de Deus. Então, Senhor, faça com que sua igreja entenda isso, com os líderes entendam isso.
que o Senhor é o verbo verdadeiro, o verbo que tem que ser lido e entendido através da leitura da palavra, que o Senhor é a palavra de Deus que produz vida. Então ajuda, Senhor, a tua igreja a ter esse entendimento que ela precisa ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, para que o mundo de trevas que há dentro de si seja dissipado, para que a luz de Cristo brilhe cada vez mais e limpe e purifique o homem de todo o seu pecado. Ajude, ó Pai, a sua igreja a entender isso. Seja por mim, seja por qualquer outro que chame a atenção. E mostre a verdade da escuridão que há dentro da tua própria igreja, ó Pai. Por causa da falsa teologia, falso estudo, falso ensinamento que há dentro da tua igreja. Ajude-nos, Senhor, a proclamar. Me ajude, Senhor, a espalhar essa verdade por esse Brasil, através dessas redes sociais, Facebook e YouTube, que vão assistir depois desse vídeo. Faça, Senhor, que essa verdade seja ouvida por os líderes, para que eles voltem à leitura da tua palavra dentro da tua igreja, para que haja um verdadeiro avivamento de crentes lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vendo a sua miséria, a sua escuridão e confessando os seus pecados e abandonando o mundo, abandonando esse falso cristianismo e venham ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, ó Pai amado, faça isso dentro da tua igreja. Que a tua palavra seja lida dentro da igreja, em todos os grupos. Que a tua palavra seja lida nas ruas, nas vielas, nos becos, nos sítios, nas casas, nas fazendas. Por todo esse Brasil, por todo o mundo. Seja levada no hospital para o necessitado, que precisa, que está no leito de morte, estado terminal, tem uma doença rara, que tem uma doença de câncer, que tem uma doença que está levando à morte essas pessoas. Que a tua palavra, Senhor, seja lida e entendida da forma correta, para que haja vida em abundância nessas vidas. Por órfão, para viúva, por morador de rua, por todos esses que vivem uma vida escravizada ao Senhor Deus. Ajude, ó Pai amado. Ajude a tua palavra a ser propagada da forma correta sobre essa terra, sobre esse reino que está aqui na terra. Que as portas do inferno não fiquem fechadas para a tua palavra. Como o Senhor mesmo diz, as portas do inferno não prevalecerá contra essa verdade que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo e deu a sua vida para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus, ó Pai, aviva a tua igreja, começando por Calumbi, Primeira Igreja Batista, Assembleias, Presbiteriana e todas as outras igrejas, Pai amado. Naquele povo em Calumbi, abra, Senhor, as portas. Ajuda, Senhor, para que os irmãos venham a ler a tua palavra, tenham interesse pela tua palavra. Tenham interesse em estudar e ler a tua palavra e entender o que ela de fato diz. Para que o homem que está preso em escuridão e trevas, através da leitura da tua palavra, que é palavra viva, que transforma, venha transformar o homem, fazer um novo homem, nascer do Espírito e vida verdadeiro, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, me ajude a fazer isso na igreja onde eu estou. Derrama, Senhor, do seu Espírito Santo sobre a vida daqueles irmãos. Ajude a vida de cada um deles, pastor também, todos. Em nome de Jesus, ó Senhor, traga luz no meio a essa escuridão e trevas que hoje a sua igreja está vivendo, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, Senhor. Abençoe a vida de cada um que vai assistir, que está assistindo agora e que vai assistir depois. Senhor, traga entendimento aqui no capítulo 8, versículo 1 ao 59 do Evangelho de João. Que essa leitura entre na mentes e no corações e ajude a trazer o verdadeiro entendimento de quem é Cristo, para que as próprias pessoas tenham um contato pessoal com Cristo, através da leitura da tua palavra, através da exposição da Bíblia. Em nome de Jesus, ó Senhor, vai na mente e nos corações. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos... Deixa eu só ver um negócio aqui. No WhatsApp. Nós vamos ler João 8.
Vamos para a leitura. Acompanha comigo aqui do lado. João 8. Começando no verso 1. Depois do verso 7, né? Onde eles provaram Jesus. É só voltar no vídeo anterior, pessoal. E vocês vão entender a sequência aqui da leitura. Tá? Hoje eu estou transmitindo ao vivo só pelo Facebook, Alex Cristão. E gravando ao mesmo tempo que depois eu vou postar lá no canal Palavra Viva. Então você que vai assistir depois, né, que eu vou gravar e vou postar, se inscreva no meu canal aí Palavra Viva, dá o joinha, o like, porque isso é muito importante, porque o YouTube entende que você gostou do conteúdo e vai mandar para mais pessoas. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas ele foi para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava orar, está ali. Mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo, onde Jesus teve uma discussão, né? Aí feia com o pessoal, feia não, né? Porque a discussão de Jesus é bonita porque ele sempre vence, né? Então, Jesus teve uma discussão com eles, Jesus combateu eles, usando a própria palavra de Deus, que Jesus, como homem, não podia lutar com os homens como sendo Deus. Tá? Só para que você entenda, um dos motivos pelo qual Jesus, o Filho de Deus, que representa o próprio Deus, né, que tem poder sobre todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, porque ele sendo homem, ele também é Deus. E ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas como ele veio ao mundo para confrontar os homens através do mandamento e da palavra que Deus deu a Jesus para ele cumprir o seu ministério aqui na terra, ele não veio como Deus. Antes ele se esvaziou, Paulo vai falar, acho que isso em Filipenses. Antes ele se esvaziou de si mesmo, deixando sua glória e seu poder. Porque ele não podia lutar com os homens sendo Deus. Porque imagine, o Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, entrando numa batalha de palavras com um povo rebelde, pecador, que já tinha se desviado totalmente da lei, da Torá, do próprio Moisés, tinham abandonado e colocando a sua própria interpretação talmúdica, até cabala e todos os outros tipos de porcaria que eles tinham colocado na palavra de Deus. Imagina se Jesus vem como Deus. Quem poderia sobreviver diante do Senhor? Ele sendo Deus. Quem poderia sobreviver na sua presença? Isso seria uma guerra justa? Imagine você pegar um mendigo de rua e pôr para lutar com Mike Tyson. Quem será que venceria? Qual seria as probabilidades do mendigo vencer uma luta com Holyfield, Mike Tyson, né? Ou qualquer outro pugilista muito bem treinado e preparado muitos anos, desde pequeno, no boxe, lutar contra um mendigo de rua. Qual seria a probabilidade do mendigo vencer? E assim somos nós somos mendigos, verme, micróbio, diante da presença de um Deus Todo-Poderoso. Então, por isso, o próprio Senhor, em amor a nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus deu o Filho dele, encarnou em Maria e veio como homem, no mesmo nível que nós, sujeito às mesmas paixões, dores e sofrimento que ele sofreu, chicotadas, tudo aquilo que nós podemos sofrer de sofrimento, o Filho de Deus estava sujeito ali no mundo, naquele momento, até sua glorificação. Então ele veio para um confrontar como homem aqui na terra, falando que o ano aceitável do Senhor, o tempo da salvação chegou, ele veio lutando no mesmo nível que o homem. Porque se ele lutasse como Deus, nenhuma carne sobreviveria na terra.
todos seriam eliminados de imediato. Prova disso é quando eles esteve com Moisés, falando viva voz e presencialmente com Moisés, dando os 10 mandamentos, escrevendo com o próprio dedo, que era o anjo do Senhor, que é Jesus, teofania. Jesus falava com Moisés antes do tempo, mas não foi revelado ali o Filho de Deus a eles, porque não era o tempo. Porque o Filho foi revelado agora. E o Filho está falando com eles, está comunicando com eles e eles não estão crendo. Então João traz esses discursos após Jesus fazer um milagre, que revela quem ele é, e nessa revelação há aqueles que vão rejeitar e vão planejar eliminar e matar Jesus, porque não querem que o Filho de Deus tome posse do reino de Deus aqui na terra, porque eles querem o reino para si, porque eles são filhos do diabo. E como são filhos do diabo? Que agora vai ficar patente, aqui Jesus agora vai revelar quem de fato eles são, para que eles possam, já que eles não admitem que eles são filhos do diabo, o cerne do capítulo 8 é Jesus vai mostrar para os judeus, para as autoridades, o representante de toda a nação de Israel, quem de fato eles são. São filhos do diabo. Só que eles não vão gostar que Jesus exponha eles aquilo que de fato eles são. E Jesus vai expor quem eles são, e Jesus vai falar que nele há vida. Eles podem ter um novo nascimento, eles podem se arrepender dessa situação de, desde que Adão e Eva pecou, lá em Gênesis 3:5, que Deus falou que dentro dos descendentes de Satanás, que todos nasceram a partir de Adão, filhos do Satanás, porque mentem, roubam. Caim e Abel. Caim matou Abel, seu irmão, filho de Satanás. Abel foi salvo porque creu, fazendo o sacrifício, levando sangue na sua oferta, que representava Cristo que haveria de morrer no futuro. Assinou um cheque, uma promissória para ser descontado em Cristo. Então, quando Cristo morre, Abel é considerado justo, ressuscitado e está na presença do Senhor hoje, é salvo e guardado, porque ele creu no sangue que ele mesmo derramou em favor de si próprio, que era apontava para Cristo. Mas Cristo está agora como Cordeiro de Deus, e eles não querem aceitar ele como Cordeiro, como aquele que tem palavras de vida eterna. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas eles não querem, eles estão rejeitando Cristo. E Cristo e o Senhor Deus veio dando a oportunidade, veio lutar com eles, falar do amor de Deus para com eles. O próprio Deus veio aqui sendo o único homem puro, santo e perfeito, para falar com eles a verdade, pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, para que eles voltem o coração para Deus. Mas quando Jesus faz isso, há aqueles que rejeitam, que é a liderança do povo, e há aqueles que são simples do povo, que vai crer nas palavras de Jesus e vai ser salvo. E no final é salvo. Então no capítulo 8, Jesus vai mostrar de novo a sua autoridade ao perdoar uma mulher, porque ele, sendo o Filho de Deus, o profeta prometido, aquele que haveria de vir e falar todas as palavras de Deus, que Moisés disse que Deus enviaria à frente dele, depois de Moisés, viria o anjo do Senhor. E quem não escutasse esse anjo deveria morrer. Então, quer dizer, a autoridade de julgar, de estabelecer um novo julgamento, uma nova palavra, uma nova lei, promulgar nova lei, estaria sobre esse anjo. E esse anjo é Jesus, que apareceu a Moisés, que eu estava dizendo, e quando o povo pecou contra Deus, adorando o bezerro de ouro, Deus que estava ali no monte, através da pessoa de Cristo, o anjo do Senhor,
pediu para Moisés, sai da frente que eu vou descer e vou eliminar todos, e a partir de você eu vou fazer uma nova nação. Então Cristo aparecia em Moisés como Deus, e naquele momento, como Deus, ele ia julgar o povo e destruir o povo. Então Moisés entrou na frente e socorreu o povo, lutando com Deus como homem, por isso um grande profeta de Deus, e ali, com argumentos, convenceu o Senhor para que não eliminasse o seu povo. Mas Deus disse que no futuro viria falar com o seu próprio povo sobre o seu pecado, que até aquele momento em Jesus eles ainda estavam vivendo e cometendo. Abandonaram Deus, esqueceram de Deus. Colocaram sua própria filosofia, Talmud, Cabala, cultura, sua própria interpretação, né, seus próprios costumes, acima da palavra de Deus. E Jesus está ali representando o próprio Deus, mas não como Deus, porque se Jesus agisse como Deus, e ele um dia vai agir, quando ele vier no final da tribulação dos 7 anos, que falta de Daniel para terminar. Então, Jesus vem como homem, lutando com um povo, para colocar e estabelecer a palavra de Deus e os termos do reino de Deus, para que eles creiam e sejam salvos. Mas as autoridades já rejeitou o reino. Então, assim, Deus não vai mais instalar o reino a partir de Jesus nesse momento. Porque era propósito de Deus que Jesus viesse como Cordeiro de Deus para derramar sua vida em sacrifício por todos que creem. Então, por isso, motivo, razão, Jesus não se revela como Deus. Porque se ele se revelasse como Deus, não seria uma luta justa. Porque nenhuma carne aguentaria a presença de Deus completa aqui na terra. Então, quem poderia sobreviver na presença do Senhor como Deus? Ninguém sobreviveria. Então, ele veio como homem, manso, simples, humilde, falando da palavra de Deus para que os homens pudessem se voltar para Deus. Como homem, não como um Deus, que nem o mundo, muitos aí acusam, que Deus é um Deus déspota, todo soberano, que está lá no seu trono e manda, né, todo tipo de maldade, manda todo tipo de castigo para que o homem sofra, para corrigir. Não, o homem de Deus, aqueles que creem, não é corrigido pelo chicote, a não ser os rebeldes que se rebelam contra o Senhor. Mas o homem de Deus é corrigido pela brandura, pelo amor, pela misericórdia derramada em nós pelo Espírito, e não com chicote, não com vara, mas com amor pelo Espírito que convence o homem do pecado e do seu erro. Então Jesus não veio para julgar. Ele veio para proclamar o ano da libertação e para dizer que ele estava ali como Filho de Deus para salvar. Então, Jesus não lutou como Deus com os homens. Porque se ele lutasse como Deus, não seria uma luta justa. Todos de imediato seriam eliminados e mandados ao inferno. Porque ninguém pode lutar contra Deus. Ninguém pode vencer a Deus em uma batalha. Então, por isso, Jesus, homem, filho do homem. Então, quando Jesus diz filho do homem, ele está apontando para Gênesis 3,15, que veio como descendente da mulher, e como um Deus homem que está ali para, numa luta justa, tentar convencer o homem do seu pecado e do seu erro, de como igual, homem como nós, capaz de sofrer, e como ele sofreu todas as dores, todo o castigo de Deus caiu sobre ele. Então, tenha esse entendimento,
primeiro. Mas de manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se assentou e a ensinou. Tá vendo? Ele está ensinando. Jesus está ensinando. É isso que o homem de Deus, o pastor, o diácono, ou o ancião, ou quem quer que seja, o missionário, o homem de Deus tem que assentar e ensinar as coisas de Deus. Então os mestres da lei e os fariseus, tá vendo? Os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Eles colocaram diante da multidão para que a multidão julgasse a mulher. Aí eles vão agora para Jesus. Mestre, pera aí, pessoal, tem alguém chamando aqui, tá? Vou dar uma. Eu acho que é eu acho que é o coletor de resíduo. Pera aí, tá, pessoal? Pessoal, perdão, eu tô lendo aqui com vocês e o áudio não está entrando, porque eu fechei aqui. Então eu vou voltar de novo, tá? Vai ficar um pouquinho grande o vídeo, mas eu vou ter que voltar e explicar da onde eu parei. Então os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Deixa eu só salvar aqui no minuto que parou. 1h03. Então eles pegaram a mulher. Então os mestres da lei dos fariseus trouxeram a mulher pega em adultério e a colocaram diante do Senhor para poder prová-lo, né? Então os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Por que eles estão fazendo isso? O povo de Deus, eles tiveram um encontro com Deus lá no monte. E eles receberam a lei através de Moisés. Só que eles tinham um relacionamento pessoal com Deus, toda a nação de Israel por completo, ao pé do Monte Sinai. Eles tinham um relacionamento pessoal com Deus. E o próprio Cristo falava pessoalmente com Moisés e comunicava com Moisés pessoalmente. O anjo do Senhor, que Moisés tinha dito, virá um anjo que quem não obedecer esse anjo, quem não ouvir a sua voz, deve morrer. Então, eles tinham um relacionamento próximo com Deus. Quando eles adoraram o bezerro de ouro, verso Êxodo 31 ou 32, 31, Moisés quebrou as tábuas da aliança, o pacto, o acordo foi quebrado. Jeremias 31, 31 até o 35 também fala sobre essa aliança, que eles quebraram essa aliança, a primeira aliança com o Senhor, eles quebraram no pé do Monte Sinai. E no Êxodo 34, a partir do verso 10, Deus vai fazer uma aliança com o povo, mas não o povo diretamente falando com Deus, que nem foi a partir do Êxodo capítulo 19. Mas é onde Deus falou viva voz com toda a nação. Agora, no Êxodo 34, Deus vai fazer uma aliança, tendo Moisés como mediador. A tribo de Levi, os levitas, e o sumo sacerdote Arão e a família de Arão, sendo mediador entre Deus e o povo. Por quê? Porque o povo não obedeceu toda a lei, porque a lei diz, maldito todo aquele que não obedecer toda a lei.
Até uma vírgula tem que ser obedecida e seguida. Mas o povo pecou contra Deus adorando um bezerro de ouro. Então, assim, quebrando a sua aliança. Mas Deus renovou a aliança com o povo, só que agora baseado em Moisés como mediador. Por isso que João aqui vai dizer, a lei, vai dizer que o povo evocaram a lei de Moisés, porque eles tinham em mente de que a lei de Moisés tinha que ser seguida. E porque o povo estava, porque a lei servia de aio para trazer à memória o pecado do povo, para que eles se arrependessem e corressem ao sacrifício e às ofertas para serem purificados dos seus pecados, que era a mediação que o sumo sacerdote tinha que fazer através dos sacrifícios de animais. Por quê? Porque eles não tinham mais a possibilidade de entrar diretamente na presença de Deus e falar com Deus, toda a nação. Então agora eles têm um mediador. E tendo em mente esses fariseus e esses que querem mestre da lei, querem provar Cristo, eles têm o seguinte raciocínio na cabeça deles. Se Jesus é o Machia, ou o Messias prometido, se ele é o anjo do Senhor, né, que estava pessoalmente lá, no Monte Sinai, e que queria destruir a todos, então, se ele é o Machia, se ele é o profeta, se ele reúne nele todas essas qualificações, ele está fazendo milagre, todo mundo está vendo, e algum do povo crê. Se ele é esse, de fato, aguardado e esperado por nós, vamos pegar essa mulher e vamos aplicar a lei de Moisés, porque se ele for esse aí, o prometido, que ele diz ser, porque é isso que está na mente do judeu. Se ele é esse aí, então ele vai ter que trazer algo novo, um julgamento novo, uma forma nova. E aí ele vai sair da lei. Saindo da lei, aí o povo vai ver que ele não segue a lei de Moisés, porque ele faz cura no milagre, e a gente quer provar para o povo que ele faz milagre no sábado, ele faz trabalho no sábado, então ele está agindo contra a lei de Moisés. E nós queremos convencer o povo para que a gente prenda ele e mate ele. Porque se de fato ele é o prometido que haveria de vir, então nós temos que ele é a pessoa o qual é prometido o reino e tudo mais, e nós não podemos permitir que ele tome posse desse reino. Olha só, o que Satanás colocou no coração deles, exatamente é isso mesmo. Porque Jesus deixa claro que eles querem tomar posse do reino para si. Que Jesus vai falar que vocês são filhos do diabo. Porque vocês querem fazer a vontade do pai de vocês. Porque o pai de vocês nunca se firmou na verdade. A gente vai ler isso aqui. O pai de vocês nunca se firmou na verdade. Porque vocês querem me matar. Então vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. Então eles tramaram com essa mulher, tramaram isso aí, pegando essa mulher no adultério, raciocinaram que nem o diabo, Satanás, criando essa trama para tentar colocar Jesus em uma situação onde, como ele não veio para julgar e condenar e matar os homens e ser juiz, porque ele não podia ser juiz, porque Deus não deu esse mandamento para ele ser juiz naquele momento. Ele será, viu? Só não se engane não. Porque por enquanto ele é Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. A oportunidade, a janela da salvação está aberta. Então, se ele não veio para manifestar isso, então ele não vai julgar e não vai condenar a mulher. E é aí que a gente vai mostrar para o povo que ele é contra Moisés, é contra a lei de Moisés, que nós confiamos e supostamente a seguimos, e assim nós vamos convencer o povo e nós vamos matar ele. E se ele de fato é esse enviado de Deus, e eles tinham ciência do que é de fato o enviado de Deus, nós vamos tomar posse do reino dele. Porque Jesus vai contar uma parábola nos outros livros, né, nos outros evangelhos, de que, né, um rei mandou, o rei, né, tomou posse de um outro reino e deixou lá
trabalhadores para cuidar da vinha. E no tempo devido ele mandou as pessoas, né, os seus servos, para tomar posse do seu quinhão, né, tomar posse daquilo que era dele, da sua herança. Mas esses que tomavam os mordomos desse rei, a um prenderam, outros mataram, chicotearam e mandaram de volta. Por fim o rei mandou o filho. Ah, o meu filho respeitarão. Aí eles viram o filho e falou: ei pai, é o filho. Vamos matar para tomar posse da herança para nós, para ficar com a nossa herança. Aí Jesus diz na parábola: o que você acha que esse rei vai fazer depois deles ter matado o filho? Ele virá e matará a todos. Você está entendendo? A trama deles, que Satanás colocou no coração deles, é essa: vamos matar o filho para tomar posse do reino. Porque eles são filhos do diabo. Então, o cerne do entendimento aqui, o porquê, a motivação que eles trazem a mulher até Jesus, a motivação deles por trás é o entendimento do que eles pensam do que Jesus está dizendo que é. Eles pensaram consigo: olha, esse homem está dizendo que é o profeta. Esse homem está dizendo que é o anjo do Senhor que haveria de vir. Esse homem está dizendo que é o Messias. Então, como a gente entende que ele não é, que ele é um falso mestre, porque eles não criam em Jesus, mesmo vendo os milagres, ó, já que ele diz que é isso, então vamos fazer essa trama, vamos levar essa mulher lá. Se ele de fato diz que é, ele não vai poder condenar essa mulher. Ele não vai poder, ele vai ter que agir de forma diferente. Agindo de forma diferente, ele vai contra a lei. Indo contra a lei, nós vamos convencer a multidão. E aí vai ser a oportunidade que nós temos para matá-lo. E bolar esse plano e levar essa mulher até Jesus. Só que eles não sabem, porque eles não creem em Jesus, que Jesus é o grande eu sou, que Jesus é o verbo de Deus. Que Jesus é a própria lei de Deus que está ali encarnada e que vai cumprir cabalmente toda a lei de Deus, morrendo naquela cruz, e inclusive morrendo para perdoar essa própria mulher. Então, se ele morre pela mulher, então ele vai dar salvação e livramento para a mulher, já de imediato. E Jesus, sendo o próprio Deus onisciente e onipresente, ele tendo conhecimento, sabendo da trama, do que eles querem fazer, e já estão fazendo, ele vai pegar os próprios homens na sua própria lei. Vamos ver isso? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, tá vendo? Eles levaram a mulher. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo em uma armadilha, tá vendo? O próprio João que escreveu o Evangelho de João está dizendo, eles queriam apanhar Jesus em uma armadilha, ao fazer dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Não. Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. O que será que Jesus estava escrevendo? Ninguém sabe o que Jesus de fato estava escrevendo. Eu tenho para mim que provavelmente Jesus estava escrevendo algum mandamento que eles estavam desobedecendo. Porque havia regras, formas corretas e maneira de julgar retamente um caso desse. E não estava presente ali essas regras e formas que tinha que ser feito. Não estava presente. Eles não estavam seguindo a lei. Eles eram pecadores e não podiam julgar aquela mulher pelo próprio estado espiritual que eles estavam em si próprio. E eles não estavam levando isso em consideração. Eles continuavam a exigir uma resposta, de modo que se ele se levantou, Jesus se levantou e disse. Aí ele vai pegar eles na própria lei. Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus usa a própria lei.
Porque a lei dizia que o julgamento só era justo se o povo não tivesse em pecado. Um pecador não podia condenar um outro pecador. Eles tinham que estar limpos. Mas eles não estavam limpos. Porque Jesus veio e os encontrou em pecado. Então eles não podiam estar julgando e condenando aquela mulher, porque eles não estavam limpos. Eles estavam em pecado naquele momento. Eles não tinham feito a purificação no templo. A nação não estava limpa, pura e santificada. A nação inteira estava emergida em pecado, idolatria e feitiçarias. Então eles não podiam fazer um juízo correto contra a mulher. Então Jesus procurou um justo dentro da multidão que pudesse julgar, pudesse testemunhar contra a mulher. Porque somente alguém limpo e justo, sem pecado, né, que tinha passado pelo ato cerimonial de purificação no templo, é que podia se apresentar como testemunha, que tinha que ter duas testemunhas do pecado dela, alguém que viu e pegou no ato do adultério, não uma condenação generalizada pelo que o povo viu, mas eles tinham que ouvir duas testemunhas que pegou ela no ato do adultério, mais o marido, e as duas testemunhas tinham que ser a primeira a apedrejar a mulher, mais o marido. Então Jesus, sabendo que todos ali estão em pecado e que não havia duas testemunhas para testemunhar contra a mulher e ser o primeiro a apedrejá-la. Que é isso que a lei dizia. Aquele de vocês que está sem pecado ou que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se e novamente voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo. Quando ouviram isso, foram saindo. Um de cada vez, começando pelos mais velhos. Os mais velhos, que era para ser os mais limpos, os mais íntegros de coração, para poder ser testemunha, eram os mais sujos. Até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus levantou de novo e disse à mulher: tá vendo? Não é ausência de gente. Tinha gente lá. Mas era o quê? As testemunhas que vieram dizendo que tinha que apedrejar a mulher se retiraram. Os acusadores se retiraram. E não quiseram testemunhar contra ela. Começando pelos mais velhos, até que só restará a mulher. Jesus é a mulher no meio da multidão. Então tem multidão. Não é todo mundo dali se retirou. Não, é os acusadores. A turba, a cambada de bandido que estava ali tramando contra Jesus, todo mundo se retirou. Só ficou a mulher e as outras pessoas que estavam acompanhando. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Tá vendo? Onde estão os seus acusadores, aqueles que te acusam? Não é ausência de pessoa, é os acusadores dela, aqueles que estavam dizendo que ela tinha cometido pecado, tinha que ser apedrejado. Como Jesus confrontou eles, que eles não estavam limpos cerimonialmente para acusar a mulher, porque eles também eram pecadores, e eles também tinham que ser acusados dos seus próprios pecados e estar junto com ela para serem condenados. Nenhum deles a condenou? Perguntou Jesus. Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu a mulher. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vai, não peques mais. Tá vendo? Jesus sabia que a mulher tinha pecado de fato, de verdade. Ele sabia, ele não é um doido. Ele não é alguém que não tinha ciência, ele sabia. Só que, como eles pediram para Jesus julgar segundo a lei de Moisés, e Jesus aplicou o reto juízo de Moisés. Quem de vocês aí está limpo cerimonialmente, sem pecado, que tem qualificação para julgar, que atire a primeira pedra? Aí todos se retiraram. Como a lei de Moisés dizia que dois tinham que testemunhar e não um só restou Jesus.
Jesus falou, como a lei tem que ser cumprida, como a lei de Moisés tinha que ser cumprida, até que Jesus morresse, e ele é quem ia cumprir a lei, e ele estava ali como homem, não como Deus, ele não estava ali para julgar como Deus, ele estava ali como homem, filho do homem. Com a prerrogativa de filho do homem, ele poderia ser uma testemunha, mas a lei diz que uma testemunha não serve, tinha que ser duas. Então Jesus fala, então nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Jesus voltou a falar, o povo e disse, então agora Jesus volta à multidão, a mulher se retira, ela foi perdoada para sua casa. Eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque naquele mundo de trevas que estava ali, todo aquele reboliço, toda aquela trevas, toda aquela trama que fizeram contra Jesus, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Fazendo referência à criação de Deus, onde não havia vida nenhuma, não havia nada, e a luz veio para trazer para trazer vida e vida em abundância no mundo. Jesus agora está como luz que vai trazer o quê? Que vai criar um novo homem, que vai criar um corpo novo para Deus, que é a igreja. A partir de Cristo, ato 2, aquilo que não existia, que é a igreja de Deus, agora vai existir. O verdadeiro povo de Deus vai nascer. Então Jesus é a luz que vai trazer tudo isso ao mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram. Aí os fariseus disseram, você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu, meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Por que Jesus está dizendo que o testemunho dele é válido? Porque Jesus veio de Deus, o Pai, e o Pai testemunha do Filho, porque já testemunhou através de João. E eles não ouviram João como testemunha. Eles rejeitaram o testemunho de João e também rejeitam os milagres que Jesus tinha feito até aqui, como testemunho de quem eles eram, eles rejeitaram também. Então Jesus fala, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, por cultura humana, por coisas humanas. Mas eu não julgo ninguém. Não, eu não julgo ninguém. E mesmo que eu fizesse, e mesmo que ele julgasse, meu julgo seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. Vendo? Mesmo que Jesus julgasse, seria um julgamento justo, porque o Pai está com ele. E todo julgamento está na mão de Deus, que vai julgar todas as coisas. Mas Jesus está dizendo, eu não julgo ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém. E mesmo se eu julgar, seria correto, porque o Pai está comigo. Então ele tem autoridade para julgar. A lei de vocês diz que, se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato, como válido. Tá vendo? É o que eu disse. Por isso que Jesus usou a própria lei deles para não condenar a mulher. Por quê? Duas pessoas têm que testemunhar sobre um fato. Como os acusadores da mulher foram todos embora, porque nenhum deles podiam testemunhar, porque eles estavam em pecado. Então, Jesus agora, por esse motivo, Jesus fala, né? Que a lei de vocês diz que quando dois concordarem em alguma coisa, é fato. E Jesus, por isso, o Pai testemunha sobre Cristo, sobre o Filho, e ele é testemunha. Então, quer dizer, então isso é verdadeiro. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que eles deveriam crer. Eu sou uma testemunha, e meu Pai que me enviou é a outra. Tá vendo? Então quer dizer, Jesus está dizendo que na lei dele, na própria lei deles, é válido o que Jesus está fazendo e está falando sobre ele mesmo ser quem ele diz que ele é. Porque existe duas testemunhas que falam a verdade a respeito de Cristo, só que eles não aceitam e não creem, porque eles não acreditam em Deus de fato e de verdade. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu, uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Porque Jesus é Deus
e Jesus é homem. Então, se não conhecem Jesus, não conhecem a Deus. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado sua hora. Mais tarde, Jesus disse outra vez: Eu vou embora, vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não pode ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: Será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: Não pode ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: Vocês são daqui de baixo, eu estou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois, a menos que creiam que eu sou aqui era para estar em maiúsculo, né? Que é Deus se revelou a Moisés lá no monte como o eu sou, o anjo de Deus, o próprio Cristo, teofania, Cristo apareceu fora do templo. A menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. A menos que creiam que eu sou Deus, né? Quem é você? Perguntaram ele. Jesus respondeu: Sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Tá vendo? Jesus tem autoridade para julgar. Eu tenho muito a julgar a respeito de vocês. Quer dizer, vocês pensam que vocês vão escapar de mim? Vocês não vão escapar de mim. Um dia vocês vão entrar no julgamento e eu vou julgar a respeito de vocês. Mas não o farei, quer dizer, não o farei agora. Diga ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Então, quer dizer, ele estava ali debaixo de mandamentos de Deus para dizer apenas aquilo que o Pai mandou ele dizer ao mundo, naquele momento ali. E não era para julgar ninguém. Deus não mandou Jesus para julgar ninguém ali. Ainda assim, não entenderam o que ele lhe falava a respeito do Pai. Então Jesus diz: quando vocês me levantarem, quando vocês me matarem, entenderão que eu sou o filho do homem, que é aquele prometido lá, Gênesis 3,15. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Não sou eu, homem, filho do homem, não sou eu que estou aqui por minha própria vontade. Ele já falou isso, já é a segunda vez que Jesus repete. Digo apenas o que o Pai me ensinou. Ele diz apenas aquilo que o Pai, o Deus, mandou ele dizer. E aquele que me enviou está comigo. E ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Está vendo? Então Jesus fala e muitos creram em Jesus. Nas falas de Jesus. Jesus disse aos judeus que creram nele. Agora Jesus vai falar diretamente dos judeus que creram nele, que era das autoridades ali também. Que alguns das autoridades creram. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Que a verdade é o próprio Jesus, no próprio capítulo, no próprio texto de João aqui, lá no 14,6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? É que ele estava pensando que Jesus está falando sobre escravidão física, né? Ser escravo de outros povos, ser escravo de uma outra pessoa. Mas Jesus está falando da escravidão, da servidão, da morte que habita dentro deles, da escravidão, do pecado que eles estão presos. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. E, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Para a mensagem e o ensinamento de Jesus. Não há lugar no coração deles. E assim a igreja está até hoje também. Muitas igrejas estão assim. Não há lugar para a mensagem, a palavra de Cristo, a leitura da Bíblia.
As igrejas não querem ler a Bíblia. Não há lugar para a leitura da Bíblia no coração das pessoas. As pessoas dentro das igrejas estão buscando e vivendo as suas vidas para buscar riqueza, prosperidade, para ostentar nessa vida. Tudo isso eles estão buscando. Menos buscando o entendimento, a leitura da palavra de Deus. Eles buscam qualquer outra coisa, menos ler a palavra de Deus. Tá? Não querem se reunir para a leitura da Bíblia. Tá? Querem ter 1h30 só de reunião, alguma coisa, e depois ir para suas casas e pronto, acabou. Só cumprir uma religião. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Porque Abraão falou com o próprio Cristo, né? Cristo apareceu para ele lá antes de destruir Sodoma e Gomorra. Cristo esteve com Abraão. E Abraão honrou o Senhor. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Não, o nosso pai é Deus. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte dele. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Então Jesus insiste: não estou aqui por minha própria conta, estou aqui porque o Pai me enviou. Se vocês de fato fossem filhos de Deus, vocês amariam a mim. Por que vocês não entendem o que eu digo? Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Eles nem conseguem ouvir Jesus. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Então, quando Jesus diz a verdade a eles, é natural que eles não acreditem em Jesus. Por quê? Porque são filhos do diabo e querem fazer as obras do pai deles, que é o diabo. Porque armaram um plano perverso através da mulher para tentar arrumar argumento e falso testemunho para poder matar Jesus. E Jesus está falando: vocês são filhos dele, filhos do diabo. Porque vocês manifestam aquilo que o diabo manifestou lá no Jardim do Éden, porque ele mentiu e enganou seus pais, Adão e Eva, e trouxe a morte ao mundo. E Caim matou Abel com o caráter de Satanás. Então vocês são assassinos e manifestam a vontade do caráter do pai de vocês, que é mentiroso e pai da mentira. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Quem ali deles podia convencer Jesus de pecado? E ninguém podia, porque Jesus, no julgamento da mulher, deixou claro que todos eles eram pecadores. Como é que eles iam apontar pecado em Jesus agora? E uma vez que eles digam a verdade, por que não crê em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Mas vocês não ouvem, pois não pertence a Deus. Samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído de demônio? Não tenho demônio. Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honra meu Pai. E vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure para mim. E ele é o juiz. Quer dizer, Deus está procurando. Deus vai estabelecer honra e glória para Jesus, e ele é o verdadeiro juiz. Eu lhes digo a verdade: quem obedece ao meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que está possuído de demônio mesmo. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá? Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que você é?
Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Por isso que eu disse desde o início que Jesus não veio aqui para ter glória. Ele nunca fez nada por si próprio. Tudo que ele fez foi para a glória do Pai. Mas é meu Pai quem me glorifica. É Deus quem glorifica o Filho. Vocês dizem, ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Quando Abraão soube disso e viu isso? Quando ele viu o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, Abraão se alegrou, pensando, né, que o Senhor tinha vindo ali para estabelecer juízo e que a glória de Deus ia aparecer já naquele tempo. Então ele se alegrou na expectativa da glória de Deus descendo ali na terra, já estabelecendo a pátria, porque Abraão esperava uma pátria celestial. Ele esperava um reino celestial da parte de Deus. Ali, ele viveu nessa esperança, uma pátria celestial, né? E promessa a Abraão. E ele já achando, e ele já, olha, o Senhor veio, limpou, destruiu com o pecado desse homem, o reino de Deus está próximo. O Senhor vai vir com o seu reino. E era isso que ele queria. Ele se alegrou nessa esperança. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Aí agora aqui a Bíblia colocou a tradução correta, né? Eu sou com letra maiúscula. Eu sou. Ele é o grande eu sou, como ele se revelou para Moisés na sarça ardente. Eu sou. Eu sou o que sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Aí agora aqui Jesus declara completamente a eles que ele é o próprio Deus. Então apanharam pedras para tirarem Jesus, mas ele ocultou deles e saiu do templo. Então agora, com essa declaração eu sou, então eles, no coração deles, a completa rejeição, e porque eles não se arrependeram e não creram de fato em Jesus, eles estão mortos em seus pecados e delitos. E Paulo vai dizer em Romanos 6, 23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em meio de Jesus. Vamos só ver aqui o Romanos 3, 23. Três não. 6. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como eles não creram, estavam em pecado, o que eles geraram foi o quê? Morte. Então agora eles pegaram em pedra para poder matar também a Jesus. Além deles estarem mortos, agora querem matar Jesus, o próprio Filho de Deus, que disse: eu sou. Tá? Então o cerne desse capítulo 8, para que a igreja entenda, para que o povo de Deus entenda, sem hermenêutica grega, Hermes, e sem Platão, sem nada, o desenrolar dessa história é isso. Tá? Todo aquele que mente e vive na prática da mentira é filho do diabo. Se você está na igreja e você vive uma vida mentirosa, se você vive a mentir o tempo todo mentindo, enganando, falcatruando e fazendo coisa errada, é porque você é filho do diabo, porque você manifesta as obras do diabo.
Então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por você que ficou aí. Ficou grande o vídeo, né? 1 hora e 42 minutos. Porque o capítulo é grande e o entendimento desse capítulo ele é grande. E ainda ficou um monte de coisa que eu poderia ter dado mais, ter trazido outros textos que corroboram com essa explicação, com essa leitura da palavra de Deus. Não vou falar interpretação aqui, porque eu não gosto desse negócio de interpretação, que sempre vai trazer alusão, hermenêutica, exegese, e não uma leitura simples e tendo o entendimento correto do momento em que Jesus está aplicando a palavra de Deus. Tá? Então, aqui Jesus está tratando com o seu povo, um povo judeu, um povo rebelde que rejeita o seu próprio Criador. A igreja não tem nada a ver com isso. Quando você crê e você é salvo e colocado na igreja de Deus, você não tem nada a ver com esse juízo. Porque já fomos perdoados desses erros e dessas condenações. Passamos da morte para a vida. Mas aqui é para a gente ver a luta de Deus com o seu próprio povo. Uma luta onde Deus deixou sua própria glória, seu próprio poder e lutou com palavras com o próprio homem para tentar colocar no coração do seu povo um desejo de conhecê-lo e tê-lo. Então esse é Jesus Cristo. E nós precisamos ler isso, meditar nisso e ver como é que Cristo agiu, como ele se colocou e como ele venceu o mundo através da palavra de Deus. Desde a sua tentação, Jesus vence o mundo com a palavra de Deus. Para deixar o testemunho para mim e para você que nós vencemos o mundo por crer na palavra de Deus e confiar nela e comer dela e se alimentar dela, porque a palavra é o próprio Cristo. A palavra é Jesus. Sem a leitura da palavra, não há vida dentro da igreja. Sem esse entendimento de quem Jesus é, mostrando Jesus na palavra, não há vida na igreja de Cristo. Tá? Então, muito obrigado você que ficou até agora. Se inscreva no canal se não é inscrito. Canal Palavra Viva. Deus abençoe sua vida. Vamos orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo entendimento. Obrigado porque o Senhor nos tirou da escuridão, das trevas, de filhos escravos do pecado, de Satanás, e nos fez seus filhos através da sua palavra, que é o próprio Cristo, que morreu como verbo de Deus naquela cruz para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que o Senhor fez e realizou na cruz. E que essa palavra entre nesse coração. Que haja vida, que haja frutificação nessas vidas que vão ouvir, assistindo esse vídeo depois ou que estão assistindo agora. Abençoe a vida de cada um que ouviu. Abençoe a vida da tua igreja, que a tua igreja seja impactada por essa palavra. Que os líderes, que as escolas teológicas possam se voltar à sua palavra. E não buscando o Deus Hermes, exegeses e tantas outras coisas. De uma forma errada. Não pela sua palavra que é certa e verdadeira e viva. Ajude o teu povo, aviva a sua igreja, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Todo aquele que ouviu essa palavra, que entra o entendimento, que o Espírito Santo venha sobre esses que ouviram a tua palavra, para que eles possam se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o eu sou. Para que essas pessoas deixem de ser filhos do diabo, que elas abandonem toda mentira que as escraviza a sendo filhas do diabo, presas na escravidão da lei que os condena e os vão levar para o fogo, o lago de fogo eterno. Entra nessas mentes e corações, ó Pai, e produza vida, e vida em abundância, vida verdadeira. Coloque água viva nos corações para que as pessoas creiam e tenham a vida eterna, aprendendo a partir de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus, que lido e entendido produz vida. Porque as palavras de Jesus são espírito e são vida. E aqui eu estou lendo a tua palavra para que as pessoas a ouçam e tenham vida. Então entra nessas vidas, Pai, que está ouvindo a tua palavra e produza nova vida nascendo pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e agradeço desde já. Para a glória de Deus. Amém. E amém. Então você, muito obrigado, Deus te abençoe. E não esqueça de dar o joinha, o like aí no vídeo. E se inscreva no canal
e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar recebendo esse vídeo também. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.